Então vamos lá, lição número 14. Como que escreve 14? Cadê as professoras? Se é na ortografia do meu tempo, tanto faz de uma forma quanto de outra. Está certo ainda? Aleluia, está vendo? Pede ajuda para os universitários aqui para você ver. Tanto escreve com C-U-A, Q-A-12, quanto Q-U-A, K-12. Yes? Thank you. Se eu tivesse em outro lugar, é thank you. Também, né? Outra. A gente não sabe nada, mas o que sabe alguma coisa, né? A gente explica, porque a gente tem que dividir conhecimento. Eu aprendo com você, você aprende comigo e nós vamos crescendo. Lição de número? Tem gente que fala 14, outros 14, né? Lição 14. A soberania de Deus, é esse o tema? A soberania de Deus. Vamos para a leitura. Está em Romanos 9, 19. A seguir, nós vamos ler além do que está aqui, 19 e 20, ok? 19 a seguir, Romanos 9. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os valores da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Palavra de Deus. O nosso versículo-chave está em Romanos 11, 33. Podem ler? 1, 2, 3. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. Qual que é o alvo da lição, meus irmãos? 1, 2, 3. Então, estudando essa lição, teremos condições de entender o quê? A dependência. Quantos são dependentes? Ainda que alguém diga, não sou, sempre será. Porque dele é que vem todas as coisas. Palavra de Deus, o Senhor seja conosco, tomem assento com mentes abertas e corações limpos. Glória a Deus. Nesta lição, quando trata de soberania de Deus, irmãos, então é um assunto polêmico, e eu digo que polêmico entre os teólogos, porque para as pessoas simples, é simples entender a soberania de Deus.
Só que tem algumas doutrinas que debatem uma com a outra a respeito da soberania. A doutrina calvinista e os arminianos. Os calvinistas, por isso que às vezes é a questão da polêmica, né? Os calvinistas dizem que Deus é soberano de tal maneira que Ele escolhe uns para o céu e outros para o inferno e pronto, acabou. E essa soberania dele na salvação, ela é incondicional. Para julgar que é incondicional a soberania de Deus, eu teria que julgar o caráter de Deus. Por isso que eu quero começar já diante disso, porque a lição aqui que está diante de nós, ela tem um pouco de calvinismo. Então, e todos nós temos as mentes abertas para entender. Eu não sou daqueles radicais que no calvinismo tudo é errado, no arminianismo é tudo certo. Não. Tem coisas erradas dos dois lados. Porque a verdade não está no calvinismo ou no arminiano, a verdade está na palavra de Deus. E nós temos uma evolução de estudos, de conhecimento que vai nos levando a entender coisas mais do que antes, não é? Então, e também não tenho que dizer, eu não digo, por exemplo, a nossa crença, a nossa doutrina bíblica teológica, ela vai mais para o lado do armínio, o arminiano. Mas eu não digo que eu sou arminiano, nem agostiniano, nem calvinista. Eu sou cristão. É um pensamento meu, eu sei que os teólogos vão divergir de muita coisa que estou falando aqui, mas a gente tem que parar. É claro que a gente pode citar os pais da igreja, citar os teólogos e etc. Mas nós somos cristãos. Nós não, quando eu falo sou calvinista, já estou arrumando uma divisão. E tem muitos calvinistas que eles não sabem se comportar como tais. Não sabem se comportar como Whitefield, George Whitefield e John Wesley, por exemplo. John Wesley era arminiano e George Whitefield era calvinista. Eles divergiam dos pensamentos teológicos, mas se uniam para fazer a obra. E a gente pode pensar diferente, mas temos que ser unidos. Desde que a nossa união seja para a glória de Jesus e para viver uma vida que exalte o santo nome de Jesus e uma vida que seja digna de chamar de vida de alguém que está indo para o céu. Isso é claro que pode ser para qualquer lado. Se o pensamento vem da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, independe. Nós temos que ser de Deus e andar com Deus. Certo? Tem que ter caráter, tem que ser honesto. E isso não vai, como eu disse, não vai comprar Deus, mas vai mostrar que eu sou de Deus. Não é verdade? Então, na linha calvinista, eles creem que Deus é tão soberano, e eu digo tão para você entender o que eu vou falar, que Deus é tão soberano que Ele escolhe uns para a condenação e outros para a salvação, independente. Resumindo. E aí, eu não posso, meus irmãos, concordar com isso. Por quê? Porque o amor de Deus é incondicional. Se o amor de Deus é incondicional, a soberania não é incondicional. Por quê, pastor? Porque a soberania é condicionada ao amor de Deus. Então, realmente, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Veja se o ar aí, irmão, vocês querem que desligue o ar? Ixi, tem gente dizendo sim, outros não. Vamos fazer o seguinte aqui, por favor, não desliga ninguém, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos desligar os dois de trás. E quem tiver mais quente, fica mais para cá, ok?
É porque tem gente tossindo, tem gente que está com calor e outro. A hora que eu falei, vamos, o outro. E outro. Como é que faz, né? Amém? Aí equilibra. Nessa lição, vamos abordar um dos temas mais polêmicos da doutrina de Deus, que é a soberania. Por isso, nós vamos ler um pouco mais, só para não certas coisas aqui. Muitas vezes evitamos esse assunto por causa de sua aparente complexidade. A soberania não quer dizer que Deus governa arbitrariamente. Pelo contrário, a sua soberania é a expressão mais profunda do seu amor. Por isso que não pode ser uma soberania incondicional. Está vendo? Só que eles concordam que é incondicional. Mas eu estou falando pelo conhecimento que temos no todo. E aí diz assim, eis como o profeta Jeremias coloca este assunto. Jeremias 31, 2 e 3 diz assim, assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus está falando com Israel. E existem promessas incondicionais com Israel, porque de Israel viria o Filho de Deus que salvaria a humanidade. Então, dentro disso, Deus teve que, entre aspas, tolerar coisas para que a linhagem fosse até Jesus. Então, nessa linhagem, a incondicionalidade se acha. Porque Deus está trabalhando para trazer a nós o Messias, o Salvador. Então, sim, Deus está agindo de uma maneira como dita aqui. E aí vem duas coisas dentro das colocações. O decreto de criação, sempre falando da soberania. Vocês sabem o que é soberania? Soberano é aquele que está sobre tudo e sobre todos e pode tomar decisões sobre tudo e sobre todos, ok? Da maneira simples. No decreto de criação, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Que lemos Romanos 9, 20. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Deus faz do jeito que quer. E ninguém questiona Deus, ele sabe o que está fazendo. E o barro não pode dizer ao oleiro, não, me faça com asinha aqui, faz um vaso, mas só com uma asa, não com duas, viu? Tem condição disso? Não, barro não fala. Quem fala é o oleiro, quem preside é o oleiro, quem decide é o oleiro, quem desenha é o oleiro, quem cria é o oleiro. Então a colocação é muito bem feita. Por isso Deus, ele condena a murmuração. Ele abomina semeadores de contenda. Ele não aprova mentiras. Por quê? Porque se eu faço isso, eu estou duvidando de Deus. E ele está falando isso para crente que já teve um encontro com ele. Quem não teve encontro, as dúvidas vêm e surgem como nós em outro tempo. E não fizeram lavagem cerebral em nós. Nós nascemos de novo pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Não, é porque o pai e a mãe fez isso e aquilo. Meu pai e a minha mãe eram espíritas. Então não tem nada a ver. Jesus me salvou por sua graça, por sua misericórdia. Então, dentro do decreto da criação, Deus é soberano e pronto, acabou. Aí vem o decreto de redenção. Aqui que está a questão. Chamarei povo meu, abram aí Romanos, o capítulo 8, e deixa aberto, por favor. Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar que ele disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Ele está falando da salvação dos gentios. Que os gentios não eram considerados povo de Deus. Sim ou não? Porque não era povo de Deus. O povo de Deus era Israel. E aqueles que ingressavam estrangeiros dentro da comunidade.
Só que Deus vai sair da comunidade e Ele vai às nações. Salmo 118, outros lá atrás. Uma coisa que o povo não entendeu é que Deus Ele é evangelista desde o jardim. E aí, às vezes aquele sectarismo, aquele bairrismo, aquela coisa de Deus é o nosso Deus e o Deus é nosso e pronto, acabou, não é de mais ninguém. Eu sou filho de Abraão. Aí Jesus falou assim, não, dessas pedras eu posso levantar filhos de Abraão. E eles não entendiam porque estavam dizendo filhos de Abraão. Por quê? Porque filhos de Abraão, a partir dele, todas as nações da terra seriam alcançadas para se tornarem filhos de Deus. Abraão, pai na fé, em ti serão benditas todas as nações. Em Abraão, porque a partir do pai da fé viria Jesus Cristo e em Jesus as nações alcançadas. Entendido? Está entendendo mesmo? Então, Deus haveria de trazer. Agora, isso quer dizer, essas palavras aqui, não quer dizer que Deus está colocando gente de fora. Não, é tão fácil entender essas palavras porque Deus está mostrando que quer alcançar os outros também. Que Ele quer chegar aos outros também. E aí, seguindo o texto, se alguém pretende alterar o conceito de soberania e fazer da vontade de Deus algo circunstancial, então precisa livrar-se de Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu, aqui que eles pegam, segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Se Deus disse todas as coisas, isso quer dizer tudo, porque do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Aceitar a soberania de Deus significa muita coisa para nós. Mas aqui, antes de partir para frente, a soberania de Deus, ela não escolhe, voltando ao assunto, uns para os céus e outros para o inferno. Deus amou o mundo de tal maneira, não é o mundo dos salvos, como dizem calvinistas. Quando eles usam aquele lá, ele fala, não, isso aqui é o mundo dos que Ele salvou, e Deus amou o mundo deles e salvou eles. Não, lá é o mundo todo. Deus amou. Aí você faz a pergunta, então por que? É por isso que são as sutilezas. É por isso que no primeiro tópico será, o segundo tópico será, a soberania de Deus nos liberta das explicações. Quando você fala assim, se Deus amou o mundo todo, só dos salvos, por que mandou anunciar o evangelho a toda criatura? Aí eles entram nesse aqui, não precisa de dar explicação, porque Deus é soberano e sabe o que está fazendo. Como assim? Vamos pensar melhor? Deus, para que os servos anunciassem, e até hoje, anunciem a salvação para o mundo todo, servos morreram, foram para cruzes, para fornalhas, foram cerrados, amarravam cavalos de um lado e outros de outro, e espantavam os cavalos para dilacerar as pessoas, porque eram cristãos. E aí Deus permitiria a morte desses, já tendo escolhido quem vai para o céu e quem não vai? Tem que ter explicação para isso, para entender a soberania. Deus amou o mundo realmente todos. É o evangelho todo para toda criatura, para que todos sejam salvos. Deus quer salvar a todos, não existe pessoas que são da condenação. Agora, como entender essa escolha de Deus? Porque Deus sabe quem vai para o céu e quem não vai. A Bíblia diz em Romanos 10, que nem todos são do Evangelho. Vamos ler, está pertinho aí, né?
Romanos 10, olha o que diz. Vamos no 14 a seguir. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés que anunciam a paz dos que anunciam coisas boas. Paulo está falando que pessoas precisam ouvir o Evangelho, e nós precisamos chegar lá, e nós precisamos de nos organizar para isso, porque é necessário. Então Paulo não está caindo em contradição quando eles estão usando o próprio Paulo para dizer na soberania de que Deus escolhe um para o céu, outro para o inferno. Não, Paulo está trabalhando nisso. Agora, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E aí ele diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, qual que é o contexto? Pregar. Quando eu estou pregando, a fé vem. Quando eu estou pregando aos que não creram, aos que não sabem, aos que precisam ouvir, a graça de Deus é tão soberana que manifesta a fé. E naquela hora eu posso, e tenho sim, pela palavra, a liberdade de tomar ou não a decisão de me render a Jesus Cristo. E é fácil entender isso a partir de Romanos 8, 29. Pega aí. 8, 29. É só voltar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Então, essa é a questão da soberania. Guarda com o dedinho aí, e vai lá em 1 de Pedro 1. Guarda com o dedinho aí, vai lá para 1 de Pedro 1. Eu estou indo talvez direto demais no assunto, mas eu creio que vocês estão entendendo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E aí ele cumprimenta a todos: graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro está escrevendo a estes que foram eleitos segundo o quê? A presciência. Aí os calvinistas não aceitam essa presciência da maneira que os arminianos veem. Os calvinistas dizem que a presciência de Deus, ela é uma presciência simplesmente porque ele vê antes, sabe antes, mas ele não tem nada a ver com o indivíduo, ou Deus ver no indivíduo uma fé, ou ver no indivíduo algo que corresponda para ele ser salvo, senão a salvação seria meritória. E de fato, salvação não é meritória, não é pelos méritos, é por Jesus e o seu sacrifício e por sua graça. Só que a palavra de Deus, irmãos, ela deixa bem clara que Deus deu a todos uma fé correspondente. O que eu chamo, isso é uma linguagem minha, o que eu chamo de fé correspondente? É uma fé que ao ouvir possa dar respostas. Deus deu a todos. Todos têm sede de Deus. Toda alma tem sede de Deus. Prova no campo científico. Prova científica no campo. Você vai para as aldeias indígenas, até as que não têm ligação nenhuma com a civilização. Eles têm um Deus lá. Há um tronco, um peixe, a lua, o sol, o trovão, e chama isso de Deus. O Deus sol, o Deus trovão, o Deus peixe, o Deus do mar, o Deus da água, o Deus do vento. Eles criam, e eles nunca tiveram literatura nenhuma, não tiveram alguém para chegar lá e falar, tem nada disso. Só que nós nascemos com uma consciência da busca do sagrado,
do divino, de algo soberano. Isso está em nós, por isso que nós somos seres tricotômicos: espírito, alma e corpo. O corpo é o envelope que nos toma, tanto é que quando morremos o corpo perde a vida e a alma segue com o espírito a eternidade. Mas então o corpo é o invólucro, a alma é a essência de quem somos, e o espírito é a parte sacra que nos liga a Deus. Então nós temos uma consciência de Deus. Todos aqui nós, de uma certa forma, buscávamos Deus. Então todos, por isso que você vai numa aldeia de quem nunca teve civilização e tal, e tem um Deus lá, do jeito deles, mas tem. Por quê? Porque a alma tem sede de Deus. Deus deixou em nós a busca. Por isso que pregar o evangelho é importantíssimo. Nós estamos tomando uma direção meio diferente aqui, mas para entender soberania e para ninguém chegar para nós e falar que Deus escolheu uns para o inferno e outros para o céu, porque aí incorre na pior coisa. O que é a pior coisa, pastor? Julgar o caráter de Deus. Como Deus, sendo tão... Porque Deus não é cheio de amor, né, irmão? Deus é amor. Ele todo é amor. Para alguém ser cheio de alguma coisa, tem outra coisa ali. Mas a Bíblia diz, Deus é amor. Não tem glória a Deus, não? Deus é amor, é por isso que você está aqui, viu? Se Ele não fosse, não estaria. E aí Deus é amor. E se Ele é amor, e escolhe uns para os céus e outros para o inferno, aí o caráter dele tem que ser julgado. Como que Deus tem coragem? Eu não tenho coragem. Se alguém chegar para mim e falar assim, escolhe, ou o divino vai para o céu, ou a Kate vai para o céu. Como que eu vou escolher? Você escolhe? Quem aqui vai escolher aqui? Um dos dois que vai para o céu. Talvez alguém que tivesse inimizade com a Kate, fala, o divino, claro. Alguém que tem inimizade com o divino, a Kate, claro. Mas se estivermos lúcidos e livres, não temos coragem. Agora imagina a gente que tem tanto defeito e somos pessoas más na essência, infelizmente, não temos coragem. E Deus que é amor puro, como que você vai ter coragem de me dizer que Deus escolheu um para ir para o céu, outro para ir? Não, por favor, por favor. Ah, mas Deus sabe quem é mau. Você era mau, eu era mau. Para com isso. É o amor incondicional de Deus. E se o amor é incondicional, as outras coisas são condicionadas ao amor de Deus. Eu digo de Deus no sentido, só para você entender que nós estamos longe de ser igual a Deus, mas nós queremos, né? Entendeu a questão? Por isso, os que dantes conheceu. Então Deus é até atemporal, Ele está fora do tempo dos homens, eternidade em eternidade, Ele é Deus, Ele está sobre todas estas coisas, soberanamente. Então Ele vê as correspondências da fé, e esse termo é meu, eu digo meu, você não vai achar nos livros esse termo, pode até achar, mas eu não sei, não conheço, eu que criei esse termo. Então, ele vai achar as correspondências. Ele vai assim, Jesus te ama, tem um plano na sua vida, Ele quer te salvar, e Ele quer se revelar a você. A correspondência da fé, a pessoa é impactada com essa informação. E Ele tem como responder a isso, sendo a resposta sim, ou a resposta não. A primeira resposta de Saulo foi não. Ele viu tudo que aconteceu com Estevão, as vestes de Estevão vieram, e ele está ali sem saber o que acontece, mas ele não se rende nesse impacto. Mas Deus conhece o coração de Saulo, Ele sabe o que está passando na mente dele, Ele sabe que Saulo é zeloso, e por isso que ele estava fazendo o que estava fazendo, e de repente Deus se apresenta para ele no caminho de Damasco, no clarão, em toda aquela obra, e Saulo se torna o maior evangelista de Deus depois de Jesus. Agora, pode dar glória a Deus se você sentir assim no coração. Agora, entenda, irmãos,
Para a igreja, Saulo, ele estava condenado para o inferno há muito tempo, pelas coisas que ele fazia. Para Jesus, Saulo era o grande homem de Deus que impactaria as nações. Está entendendo a soberania de Deus? Não é uma questão de Deus escolher quem é bom, quem é ruim, quem corresponde. E bendito seja o Senhor, por isso eu estou aqui. Entendeu sobre a salvação? Por isso que você vai achar dentro desta visão versículos na palavra que correspondam a isso. Quem for fiel até a morte, não é porque Deus escolheu, é porque dentro dessa caminhada com Deus, lutou, com a graça de Deus venceu, foi até o fim e alcançou a coroa da vida. Por isso, as 7 cartas de Apocalipse, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, herdará. Por isso, Apocalipse 21, 7, o que vencer herdará todas estas coisas. Há um esforço, temos que lutar para não cair, lutar para permanecer, e quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Vigiai e orai para que vocês não sejam pegos de surpresa. Se é escolhido de Deus, como que vai ser pego de surpresa? Tem que lutar pela salvação. O reino de Deus é tomado por esforço. A palavra no grego é de forma abrupta. Tem que ter vontade para fazer isso. Tem que ter empenho para fazer isso. Amém? Louvado seja Deus. Agora, olhe para Deus como soberano. Ele é seu Deus? Só responda se você sentir. Se não sentir, fica à vontade. Mas esse Deus soberano, Ele é o seu Deus? Levanta as 2 mãos, olha para o céu e diga: o Senhor é meu Deus. Deus soberano. Quem é este soberano? É aquele que faz o que bem quer. Dentro de tudo isso que falamos, seu caráter, seu amor, tudo. Mas ele faz o que ele escolhe fazer. Ele determina o que quer determinar. Ele abre a porta que ele quiser abrir. 1 Samuel capítulo 1, versículo 5, DCM, irmãos, abram aí. 1 Samuel, para entender um pouco mais. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 5. DCM, todo mundo aí? Versículo 5. Porém, a Ana dava uma parte, porque amava a Ana, embora o Senhor, Ana não tinha filhos porque ela tinha problema. Primeiro, qual é a resposta na segundo versículo? Por que que Ana não tinha filhos? Porque o Senhor havia cerrado a madre. Quem cerrou a madre? O soberano. Tem coisa, aí a pessoa fala assim, os crentes de hoje em algumas linhas: o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, a minha vida não presta por causa disso. Tem coisa que é Deus agindo. Ah, o diabo furou o pneu do meu carro. Não faz isso, irmão. Porque se você é crente ou não? É crente igual ao diabo ou é crente igual ao cristão? Porque o diabo é crente também, não é? Crê que estremece, diz o texto. Mas a gente é crente igual ao cristão, sim ou não? Então quem está no controle? Quem é soberano na sua vida? É Ele que tem
toda a liberdade sobre a sua vida? Então não foi o diabo que cerrou a madre, foi Deus. Então não é uma maldição de família. Então quem furou o carro não foi o borracheiro. Tinha os borracheiros muito espertos. Pega a batata, põe o prego na batata assim para cima, eu conheci alguns, e põe na rua. E a borracharia fica para frente. Entendeu, não? Não foi o borracheiro que pôs a batata, foi Deus, porque senão você não tinha passado em cima. Está entendendo? Como é bom quando a gente atribui tudo a Deus. Jó, quando ele viu o diabo fazendo, ele não viu o diabo, mas é para você entender, foi o diabo que fez tudo aquilo na vida de Jó, sim ou não? Hã? Foi Deus que autorizou e ele foi fazer, certo? Aí o Jó briga com o diabo. Por que que o Todo-Poderoso me atingiu? É a pergunta de Jó. E quando acontece o que acontece, Jó não briga com Deus, ele adora a Deus. E ele adora a Deus num momento de muita angústia. Meu Deus, perder um filho, imagina, e perder 10. Pelo amor de Deus, não dá para imaginar o que estava na mente e no coração de Jó. Mas ele adora a Deus. Então ele adora a Deus com angústia, com dor, com lágrimas. Mas aqui ele sabia que Deus é soberano. E ele vai trabalhar isso. Então, se eu sou de Deus, o que eu quero que a gente entenda é isso. Se eu sou de Deus, o que está acontecendo primeiro é permissão de Deus. Ainda que não seja uma vontade ativa, mas é permissiva. Porque no controle dos filhos está o pai. Agora eu tenho que cuidar para que de fato seja de Deus. Porque Deus, ele está trabalhando tudo isso e sabe o porquê. Por que que ele fechou o ventre de Ana? A gente não tem respostas claras e objetivas, mas nós temos respostas ao lermos o texto. Deus tinha um propósito específico com aquela esterilidade. Ele queria abrir, que ele soubesse que foi ele que abriu, e com um propósito de que Ana deixasse Samuel no templo. Ana não teria feito o voto se a madre não estivesse fechada e se ela não tivesse percebido que era impossível ter filhos. Como ela percebeu que era impossível, ela vai no templo e fala: Deus, se o Senhor me der um filho, eu dou ele no templo. Ele diz: está feito, pode voltar que já está grávida. Soberania. Deus sabe o porquê. Deus sabe por que não dá filhos para alguém e por que dá filhos a alguém. Então, por isso que a obra de andar com Deus é pela fé e descansando nele. Por isso que nós vamos ver nessa breve lição algumas coisas que de fato, por causa disso, são realidade. Primeiro, qual que é o primeiro tópico aí? Se eu tenho esse entendimento que nós acabamos de perceber agora, de entender agora, tem como eu ter ansiedade? Mas mas espera aí, quem está lá na frente? Deus. O dia de amanhã pertence a quem? Quem está no controle de tudo e de todos? Quem é que permite o sol nascer para fiéis e infiéis? Dá chuva para fiéis e infiéis? Quem é que cuida dos lírios? Das plantas? Quem cuida de mim? Então, sem ansiedade. Agora, Deus, em tudo que acontece conosco, Ele quer usar pedagogicamente.
Agora, Deus, preste bastante atenção nisso. O mundo está acontecendo. A história está acontecendo. Deus nos deu livre-arbítrio, livre escolha. A história está caminhando para o seu desfecho final e Deus já viu o fim da história. Só que dentro disso que está acontecendo, eu sou livre. E nas tomadas de decisões virão as consequências. Quem planta vento, todo mundo sabe, mas fica plantando vento mesmo assim. O que é plantar vento? Tomar atitudes e caminhos que você sabe que o final deles é morte, é problema. Quem escolhe um perfil de vida que as consequências são terríveis, vai enfrentar essas consequências. E Deus é honesto. Você é livre para plantar o que quiser plantar. Você pode escolher qualquer semente e lançar onde você quiser. Só que Deus não te dá a liberdade de escolher outra coisa para colher. Aquilo que se planta, disto se colhe. Isso é claro em Gálatas 6. Então, escolha as suas sementes. Escolha fazer a coisa aqui. Colhendo a 30, a 60 e a 100 por um, vai te ajudar. Porque a colheita nunca é igual. Ninguém planta um e colhe um, não existe. Né? Você planta um chuchu, você colhe um chuchu. Quem já viu como é que planta chuchu? Você, Gonçalo. Você põe um bichinho lá assim, põe ele apontado para cima. Aí ele... E vai nascer os frangos de cerca. Né? Chuchu é bom demais com carne. Aí você vai quietar, né? E aí, então, nunca se planta um e colhe um, queridos. Se você planta um, vai colher a 30, a 60 e a 100 por um. Então, escolha. Está entendendo? Para a gente não pensar, Deus é tão soberano que Ele vai fazer eu ficar tudo. Não, depende de você. Ele é soberano porque você planta e Ele que dá a colheita. E na medida. Quando se fala de medida, você olha para Deus e entende que Ele sabe a proporção que deve permitir. Tanto para o bem, quanto para o mal. Está entendendo? Então, irmãos, quando você lê Mateus 6, 25 a 34, que vai culminar lá com buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas, e basta cada dia o seu mal, não viva ansioso por isso, nós vamos entender 4 coisas aí. Não devemos viver ansiosos, não devemos viver desligados, não devemos viver desconfiados e não devemos viver inseguros, já que estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, confia em Deus. Existe um Deus no céu e Ele está reinando sobre tudo e sobre todos. Sim, ainda que você pense que Ele não esteja te olhando, Ele está olhando. Ainda que você pense que Ele não esteja te ouvindo, Ele continua te ouvindo. Ele não falha, nós falhamos. Por isso Paulo em Filipenses 4,6 também diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, de coisa alguma, nada, vai pastor, o senhor está doido, como é que não fica ansioso com isso, com aquilo outro? Aqui está falando da demasiada ansiedade. É normal que você inspire um cuidado diferente com situações diferentes, mas dentro do equilíbrio disso, do que diz respeito a isso. Você vai, eu uso sempre essa expressão, esse exemplo, né? Você vai atravessar a rua, se você atravessar sem olhar, pode ficar ansioso, o carro vai vir, porque você não olhou,
Mas se você olhar, é porque de certa forma você está antecipando uma ansiedade tranquila. Porque eu tenho que olhar. Não veio, você vai atravessar sem ansiedade. Agora experimenta sair daqui com o olho fechado e atravessar. E se fizer um barulho? Vrum, né? Então não ande descuidado. Por isso que certas expressões é sobre cuidado. Ande com cuidado, faça o que tem que fazer e descansa em Deus. Segundo, a soberania de Deus nos liberta de explicações. Então, eu já falei sobre a questão de salvação. Quando eles falam, eu não preciso dar explicação, já falei sobre isso, não quero confundir aqui. Só quero pegar a parte que nos cabe de entender que, se eu sou de Deus, se eu ando com Ele, se eu tenho fé nele, se eu estou lutando para cada dia ser dele, e estou fazendo isso honestamente, eu não preciso dar explicação, e nem preciso de explicação. Por que que Deus me fez assim? Eu só tenho que querer ser feliz naquilo que Deus me deu. Olha, você não tem tal coisa, mas o fulano de tal tem. Por que que ele tem e você não tem? Porque Deus não quis. Eu não preciso dar explicação. Glória a Deus, aleluia. Entendeu ou não? Aí por que que o fulano de tal come carne todo dia e eu não posso comer carne todo dia? Porque Deus não quis. E não é Deus não quis com amargura, não. É um Deus não quis com alegria, porque eu já sou salvo. A alegria da salvação tem que estar na minha, eu já sou salvo. E Deus sabe salvar. Se Deus acha que eu não devo comer carne hoje, eu não vou comer e vou dar glória ao nome dEle. Eu já sou salvo. Deus não é Deus para cuidar de mim, eu sou servo para servir a Deus. E Deus cuida de mim por causa disso. Está entendendo ou não? Toda vez que você tenta explicar demais, você confunde e angustia demais. Eu falei lá no velório da família Xavier lá na Anapolina lá. Eu falei, como explicar? A minha mãe morreu com 67 anos e a minha tia com 106. E como explicar? Deus me usou para curar a irmã Nina. Está ali a irmã Nina. Do mesmo problema que a minha mãe estava sofrendo. E não me usou para curar minha mãe. Aí eu vou falar, Deus, uai. Primeiro usa para curar minha mãe, depois a irmã Nina. Estou brincando, viu, irmã Nina? E aí, essa é a questão. Por que que eu vou indagar Deus, se Ele sabe o que está fazendo? Por isso que Deus depois falou tão bonito comigo nesse aspecto. Falou assim, eu sei salvar. Por que que eu vou pedir explicação de um Deus que é amor e sabe o que faz? E muitas vezes, na caminhada da vida, a gente quer indagar Deus por certas situações parecidas com essas. Mas você tem que lembrar dessas palavras. Deus sabe o que está fazendo. Ele é soberano, Ele é cheio de amor, e o pensamento dEle é na eternidade em primeiro lugar. Então vai ter irmãos nossos que vai ter fortuna de dinheiro, e nós não, graças a Deus. Porque olha irmãos, como Deus é amor, Ele olha para Salomão e toda a riqueza de Salomão, e olha para mim. Se Deus é amor e não faz acepção de pessoas, do meu ponto de vista humano, Deus vai ter que dar para mim o que deu para Salomão. Sim ou não? É como um filho, né? O Isaac e a Heloísa, e a Manuela, filhos do Johnny e da Heloísa. O Isaac vê dando para a Emanuela um carro. O que é o pensamento natural do Isaac? Meu pai tem que dar um para mim também. Você escutou? Quando chegar a idade.
meu pai tem que dar um para mim também. E se der só para a Manuela? O que o Isaac vai fazer? Uai, meu pai, o senhor não me ama. E tem gente que faz igualzinho com Deus. Só que no nosso caso, que somos pais, devemos fazer a mesma coisa e analisar antes de fazer. Porque se eu der para a Manuela, eu tenho que dar para o Isaac. Se o Isaac não tem condição de ter carro, embora a Manuela seja mais nova e tem, eu vou ter que sacrificar a Manuela por enquanto. Porque senão aquele que não tem condição vai piorar. Entende? Porque nós somos pessoas humanas. Agora Deus não vê assim. Deus não vê como o homem vê. Deus olha para o João, vamos pôr dois aqui, João e Maria. Deus olha para o João e vê que o João tem estrutura de ter um carro, ele dá. Ele olha para a Maria e vê que a Maria não tem estrutura, ele não dá, embora ame os dois igualmente. Porque Deus tem a liberdade de fazer o que nós pais não temos. Entendeu ou não? Então, se tem alguém que tem mais do que eu, bendito seja Deus na vida dele. Se tem alguém que tem menos do que eu, que Deus tenha misericórdia de mim, porque eu sou melhor do que ele. Entendeu a linha? Se Deus deu a alguém mais do que deu a mim, bendito seja Deus na vida daquela pessoa. Se Deus deu a mim mais do que deu àquele irmão, que Deus tenha misericórdia de mim, porque eu não sou melhor do que o meu irmão. Então, uma vida equilibrada, e bendito seja Deus que deu a todos o que Ele pôde dar, porque Ele sabe dar boas coisas. Deus não sabe dar más coisas, Ele sabe dar boas coisas. Entende isso? E o que Ele pode dar a nós, Ele dará, desde que no final estejamos com Ele no céu. Então não tem que dar explicação para ninguém. Entendeu nisso? Glória a Deus nisso? Porque tudo pertence a Deus e Ele sabe o que está fazendo. Até aqui, alguma pergunta? Alguém quer? Pastor, eu estou com um negócio aqui na cabeça que está... É 2 ratos para cá, 2 gatos para lá, e um coelho pedindo perdão. Não sei o que está acontecendo com a confusão. Tem alguém? O Daniel Sintra levantou las manos, mi hermano Daniel, hijo de Rosana. Pai do Senhor, igreja. Em Romanos 9, voltando à soberania de Deus. Não, você está voltando, pode. Diz que, Romanos 9, 15 e 16, diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, né? E isso não depende do esforço e nem do desejo do homem. Como conciliar isso com o que está sendo falado? Deus tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. Nós já demos uma lição sobre isso aqui, muito boa na escola bíblica, né? Sobre a misericórdia do Senhor. Agora, a pergunta dentro do texto é: de quem Deus quer ter misericórdia? Se Ele é soberano, se acima de tudo Ele é amor, e se Ele conhece nossas vidas. Toda a obra da salvação é uma obra de misericórdia. Toda a obra da salvação é uma obra de misericórdia, porque nós não merecemos. Então Ele usa de misericórdia. Quando Deus age na nossa visão com um que parece ser uma situação igual, de uma forma, e com outro que parece ser uma situação igual, de outra forma, você encontra isso. Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E aí, olhando para a Bíblia, por que Deus quis ter misericórdia nessa situação com este, e nessa outra situação com este não? Porque Ele conhece na sua presciência o coração e o resultado de cada coisa. Vocês conseguem entender isso? Está entendendo, Daniel? Não, mais ou menos. Pelo que você levantou aí, você levantou. Mais ou menos. Então, eu vou explicar de novo.
Vamos supor aqui, por que que Deus permitiu o rei Manassés ficar 55 anos no reinado, e um outro justo e fiel 12 anos? O infiel ficou quanto tempo? E o outro? 12 anos. Por que que o justo ficou 12? Porque se Deus está olhando do céu e vê que ele vai ser justo até 12, ele corta ali e ainda leva para o céu. Se ele está dando 55 anos, ele está usando duas coisas: permitindo que o povo de Israel fosse trabalhado, e ainda dando uma oportunidade para o Manassés se arrepender, se converter e ser um exemplo enorme da misericórdia de Deus sobre toda a nação, e ainda devolver ele para o trono, porque Deus tem misericórdia de quem quer ter misericórdia, conhecendo a história de cada um. Por que que numa família Deus tira um filho e na outra família Deus cura o filho? Outra pergunta: ele teve misericórdia de um e do outro não? Na nossa visão, é uma resposta mais fiel ainda. Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, para nós entendermos, porque Deus sabe o que está fazendo. Por isso que a gente não indaga a Deus. Se Ele tirou o filho de um e deu o filho para outra, Ele sabe o futuro de cada coisa e o porquê está fazendo com relação ao todo da existência. Se Deus ama mais Jacó do que Esaú, é porque Ele vê Jacó que é pior do que Esaú. O testemunho de Jacó, pelo amor de Deus, Esaú é um santo perto do Jacó, sim ou não? Mas só que Deus olha para Esaú e Jacó, só que vê Jacó lá no Vale de Jabó consertando a vida, e vê Esaú vendendo o direito de primogenitura, que era um privilégio enorme, incalculável, por um prato de lentilha. Então, dentro da soberania, da presciência de Deus, do que Deus está vendo, Ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. Entendeu, Daniel, agora? Pode, fica à vontade, vamos até meio-dia. Nessa questão dos vasos preparados para a honra e os vasos preparados para a desonra, sim, excelente. Em Atos dos Apóstolos 13, Paulo e Barnabé estão ali pregando, e no versículo 48 fala assim: creram todos aqueles que estavam destinados à salvação. Isso. Como encaixar isso se não existe, se a salvação pode ser para todos e não existe uma predestinação? Pois é, os destinados ali não foram destinados para isso, do ponto de vista de um Deus que escolhe uns para os céus e outros para o inferno. Do ponto de vista da soberania e da presciência de Deus, Deus sabia que aqueles eram os destinados. É por isso que o ponto-chave é da presciência. Tudo que você for explicar, se você colocar presciência antes, você vai entender por que Deus salvou. Por que uns são filhos do Evangelho e outros não aceitam o Evangelho? Porque Deus conhece aqueles que vão rejeitar. Vamos supor, a salvação é para todos nós, sim ou não? Quem crê que a salvação é para todos nós? Mas se um de nós deixarmos? A predestinação é para a igreja e não para o indivíduo. A igreja será salva. Sim, vai ter um casamento, Apocalipse 19. Vai ter as bodas do Cordeiro. Sim, Jesus vai apresentar a noiva, a sua noiva, ao Pai. Sim, nós vamos ser recebidos, a igreja vai ser recebida como: vinde benditos de meu Pai, para o gozo eterno. Agora, quem são estes? A igreja do Senhor. A igreja é a noiva. Por isso que ele usa muito a noiva, a noiva. Eu tenho que permanecer e ser igreja até o fim, porque essa vai casar com Jesus. Se eu não permanecer igreja e deixar a igreja, isso não vai acontecer em nome de Jesus, pela graça e misericórdia do Senhor, eu não seria salvo, porque é a igreja que vai ser salva.
já tem a história definida, marcada. E estes que estão lá na presciência, lá na eternidade, lá que Deus já viu o dia do casamento, que já passou a bodas do Cordeiro, porque ele está atemporal, esses são os destinados. Estes são os predestinados. Entendeu? Então não há como você analisar isso sem a presciência. Não há como você olhar para os destinados, para os que foram escolhidos e etc., sem olhar para a presciência. Se não houver uma presciência, haverá um Deus que não ama tanto aqueles e ama mais estes. E ele não faz acepção de pessoas. Se você pensar assim, haverá um Deus que odeia porque condenou, mas ama porque salvou. Deus não é assim. Deus ama a todos. Não existe um pai que escolha filhos para o céu e filhos para o inferno. Não existe. Não, mas aquele filho meu, ele é muito mau, então eu quero que ele vá para o inferno. Ainda que esse filho seja mau, ainda que esse filho seja terrível, a mãe e o pai não desejam que ele vá para o inferno. E se nós sendo maus, por que Deus vai fazer isso? Por isso que a análise, Daniel, antes de tudo, de qualquer texto, é a presciência. Uns vasos para honra, outros vasos para desonra, pela presciência. E aí, por que Judas é Judas? Pela presciência. Deus não escolheu Judas para ser Judas. Judas escolheu ser Judas, um vaso para desonra. Quem fez o Judas? Deus. Mas Deus fez Judas para ser evangelista ou para ser o traidor? Para ser evangelista. Tanto é que deu a ele todas as oportunidades de um evangelista, de um apóstolo. Ele fez milagres, ele operou milagres. Então Deus fez os vasos. Uns tomaram decisões e são vasos de desonra. Para Deus na eternidade, Judas era um... Preste atenção na pergunta, eu sei que é um pouco, por isso que fala de complexidade, né? Para Deus na eternidade, que está atemporal, Judas é um vaso para honra ou para desonra? Eu sei que é complexo. Quem fez todos os vasos na terra? Deus. Quando ele fez os vasos, ele fez para honra, se vivessem à vontade dele. Só que todos os vasos que Deus fez, uns foram para desonra, porque tomaram decisões. Na eternidade, o vaso para honra é João e o vaso para desonra é Judas. Entendeu ou não? Porque Deus está fora e está vendo. Por que o senhor fala isso? Me dá mais uma dica. Te dou. Judas era amigo íntimo de Jesus. Salmo 41, Salmo 55, 12 a 14. Era amigo íntimo. Quando houve traição na mesa que Jesus anunciou, ninguém apontou para Judas. Tem traidor aqui? É Judas. Ninguém. Porque Judas tinha uma vida de vaso de honra. E era amigo íntimo e ainda era tesoureiro. Só que Deus sabia que era vaso para desonra, porque ele tomaria a decisão de trair Jesus. Deus fez os vasos, um para honra, outro para desonra. Entendeu? Entendeu, Daniel? Eu sei que você está estudando a doutrina calvinista por todos os versículos. Então, eu vou te aconselhar a ouvir uma pessoa da doutrina arminiana, que é um doutor e mestre acadêmico, com todas as credenciais e vários títulos, que quando for falar eles, a pessoa fica muito tempo falando os títulos que o homem tem. Carlos César Vailate. Ouça, é muito importante. Ele tem respostas
muito especiais a respeito disso também. Hoje nós temos que ler muitas pessoas e ouvir muitas pessoas com argumentos teológicos fundamentados na palavra, para podermos discutir certos argumentos que surgirão nesses dias. Ok? Yes? E os irmãos entenderam? Mas podem fazer perguntas. As perguntas que o Daniel fez foram muito bem colocadas e providenciais. Mais alguém? Estou dando oportunidade porque nossa lição hoje é bem curta, só falta um tópico. E é bom. Wesley Frazão, pergunta capciosa não, hein? Amém, pastor. Já tentei ajudar o Daniel muitas vezes, mas é difícil. Pastor, paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor. Assim, no meu ponto de vista, a gente sabe que a Bíblia, a tradução da Bíblia é sujeita à interpretação de vários homens, né? A gente vê hoje muitos pastores, principalmente aqui no Brasil, que são líderes de igrejas com bastante pessoas. Aí então tem a Bíblia, segundo a tradução, segundo o comentário de tal pastor. Eu vejo assim que a Bíblia, por essa questão, às vezes alguns erros de interpretação dificultam muito o entendimento de muitas pessoas. É impossível a gente olhar para Deus e olhar um Deus, igual o senhor está falando, que Ele vou te escolher para você ir para o inferno. Mas quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, aqui em Romanos, que a gente está estudando 9, no versículo 22, diz aqui que Deus, Ele, para a sua paciência, eu vou ler o versículo. 22 diz assim: se Deus querendo mostrar a sua ira, então a gente entende que Deus está querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder. O que Ele vai fazer? Ele vai Ele suportou com grande paciência os vasos de sua ira. Quer dizer, todos nós somos vasos. Então, Ele preparados para a sua destruição. Se a gente for olhar numa visão humanista, querendo nos colocar contra Deus, a gente vai ver que Deus, na nossa visão, que Deus preparou esses vasos para a sua própria destruição. Então, a gente vai ver um Deus mau. Só que não é isso que Deus está querendo falar. Porque no contexto, Deus está querendo mostrar que por causa da sua grande ira, e por causa disso, esses vasos são preparados para a destruição. Então, eu vejo assim que é um grande erro que pesa muito, é a questão das traduções e a questão do que o homem quer passar para nós e não o Espírito Santo. E isso dificulta muito. Só que quem tem a mente de Cristo e sabe e conhece o caráter de Deus, sabe que jamais Deus vai se contrapor com o seu caráter, com a sua vontade. Um adendo aí, Wesley, espere um pouquinho. Vamos fazer uma colocação. O anticristo vai ser um homem, sim ou não? Sim ou não? E ele é um vaso para a ira. Como assim Deus preparou o vaso para a ira? Porque esse homem iria se levantar e Deus usa esse vaso para a ira. Só que esse homem, se ele tivesse aceitado Jesus, seria salvo. Então, esse condenado, Deus usa para vaso de ira. Entendeu? As pessoas que são condenadas, no sentido de que Deus viu e elas não vão aceitar e nunca vão se render, e são vasos para a ira, porque Deus fez todos os vasos, uns serão salvos, outros condenados. Todos os vasos que Deus fez estavam condenados à ira futura, sim ou não? Sim ou não? Todos os vasos, todos nós, 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, estávamos condenados à ira futura, mas Deus nos livrou da ira futura, nos convertendo dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, diz o texto. Então, Deus pega esses que na sua, presciência, sabe que são condenados e usa como vasos de ira. Por que eu falo isso? Olhando para o texto e o contexto. Porque nós vamos Romanos 9 está seguindo Romanos 8, 28 e 29. Está falando de
ciência. E está falando de Israel, na maioria das vezes, né, essas passagens daqui para frente, mas é fácil para quem tem esse entendimento dos vasos na presciência, entender que Deus vai usar esses vasos preparados para a perdição. Por quê? Porque rejeitaram a salvação. Diga, continue. Não, mas é isso mesmo, pastor. O que eu queria falar é que E por Deus... que os outros são vasos da misericórdia? Porque eles aceitaram a misericórdia, aceitaram a salvação, tiveram uma correspondência de fé. Ser salvo não é ser digno de ser salvo. Ser salvo é ser justificado para a salvação. E justificado não por meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ninguém é salvo sem Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A salvação está nele. Se eu me escondo nele, Deus me vê. Se eu estou fora dele, Deus não me vê. Então a salvação é por isso. Então vasos para a perdição são os que não estão em Cristo. E vasos para a salvação, os que estão em Cristo. Vasos para a perdição podem ser usados como vasos de ira. Deus vai usar todos esses homens maus para tratar com homens maus, é o caso um deles de anticristo. Mas os da salvação padecerão, sofrerão, mas Deus estará com eles e a salvação estará garantida. Amém. Então, interessante saber, falar para todos nós, todos são vasos aqui. Deus não usa a palavra para quem vai ser destruído, né? Deus usa a palavra vasos, quer dizer, fomos da mesma matéria, do mesmo Criador, essência. Então não tem desculpa para ninguém. Isso é decisão aí, de cada um. Muito bem colocado. Por quê? Porque são esses versículos que geram muitas polêmicas e discussões. Fechando esse pacote, uma das coisas importantíssimas, irmãos, é o amor incondicional de Deus. Se o amor é incondicional, é porque não tem condições para amar. Ele ama sem condições, sem impor condições. Ele ama com um amor que ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando Jesus me converteu na presbiteriana, que eu ouvi a primeira vez alguém falando, novo convertido, novíssimo convertido, não tinha um mês, alguém falando que Deus escolheu uns para salvação e outros para condenação, meu coração fechou na hora, eu me lembro até hoje. Falei, como assim? E eu amava tanto e respeitava, não, ame e respeite demais a pessoa que foi o reverendo que falou sobre isso, amo demais. Só que o meu coração fechou e eu fui estudar sobre isso, lá atrás na fé. E quando eu ouvi sobre o Deus que ama todos e quer salvar a todos, e devemos pregar esse evangelho a todos, meu coração se abriu e eu quis ganhar o mundo inteiro para Jesus. Muito bom, Wesley, Deus abençoe. Wesley também é um estudioso da palavra. Amém? Então, eu não preciso dar explicação, porque Deus é soberano e Deus é esse amor, e esse amor que me ama, e louvado seja Deus. E por último, o terceiro tópico, qual que é? Né? Mas falar de orgulho é tão ruim, porque nós orgulhosos nos sentimos ofendidos. Aleluia, mas não é? Irmãos, se tem uma coisa que está ferindo as igrejas demais hoje é o orgulho. Matando ministérios, separando casais, queimando a imagem de pastores diante de ovelhas, né? Ontem nós falamos sobre, um é de Paulo, de Pedro, de Apolo, outro é de Jesus, e dentro do estudo, tem gente que quer Paulo em Pedro, não funciona, irmão. Outros querem João em Tiago. Irmão, se Paulo fosse pastor nosso, você, não sei,
Se vocês chamam que a mensagem do pastor de vocês é dura, vocês não iam suportar Paulo. E quando eu digo suportar Paulo, não estou olhando para Paulo porque conheci ele. Estou olhando para os escritos de Paulo, que manda tirar gente da igreja, que dá um para Satanás. Se eu der um para Satanás aqui, queimou meu repertório, acabou mesmo. Porque tem gente aqui na igreja que está me condenando por causa das mensagens. Mensagem que curou antes, agora não cura mais. Mensagem que mudou histórias, agora não muda mais. Porque é a mensagem de um pastor vingador. Esse pastor é mau. Só que a mensagem é a mesma. Talvez você tenha mudado. Porque a mensagem nunca mudou. Né? Então, você quer achar Pedro em Paulo? Não vai achar. Agora, eu vou falar uma coisa aqui bem pura. Pura, que dói o coração, mas é pura. Estou falando com sinceridade, como sempre tenho que falar. Se você ama mais o pastor Francisco, no sentido do jeito dele, vai para a sede, não há problema nenhum. Se você ama mais o pastor Rafael, vá para o Rafael, não há problema nenhum. Se você ama mais o pastor Jonatas, estou falando de pessoas que estão na cidade e próximas, né? Então vá para lá, não há problema nenhum. Mas não saia daqui falando mal do seu pastor, não. Pelo menos respeite a história que Deus usou para mudar você e te abençoar. Por favor, não mate o coração do seu pastor. Não precisa falar mal. Não precisa desonrar. Né? Claro que ninguém, como nós aprendemos ontem, eu não quero uma cadeira exclusiva que todo mundo saia do altar. Essa cadeira é diferente porque as pessoas têm que saber quem é o líder. Isso é uma questão organizacional e de uma estética que ajuda as pessoas a identificar, porque a maioria que vem para cá fora são leigas. E isso identifica, e isso é uma coisa das igrejas de muitos anos também. Você está chateado com o pastor, converse com o pastor e trata isso. Ah, mas o senhor não tem jeito, não tem beira, não tem... Ouvir isso é tão desagradável, né? Mas eu tenho que falar e tem que ser quem eu sou. Eu sou eu, prazer, como vai você? E para que ficar com... Aí quando vai para outra igreja, está alegre, adora a Deus, levanta a mão, dá glória a Deus. Quando está aqui, não adora de jeito nenhum. Você está com problema, ou nós estamos, trate isso, resolva isso, senão... Agora um conselho eu te dou, seja livre. Entenda o que Deus está fazendo, o que Deus já fez e ame, compreenda e valorize o seu pastor. Se você faz parte de uma outra igreja e está me ouvindo pela internet, valoriza seu pastor. Ajude ele a continuar sendo pastor e fazendo a obra de Deus como lhe é dado a fazer. Cada pastor tem uma característica. Você não vai achar Paulo em Pedro e não vai achar Pedro em Paulo. Paulo é Paulo, Pedro é Pedro. E cada um vai crescendo e amadurecendo. Na caminhada da vida, as pessoas aprendem, corrigem coisas, aperfeiçoam outras, absorvem outras. E vai aperfeiçoando para servir Jesus Cristo. Amém? E o orgulho às vezes é a razão de muitas coisas como estas. Vamos encerrar com Daniel 4, DCM. DCM. Daniel 4, 31, para a gente olhar a respeito disso. 31 a seguir. Quantos estamos sendo edificados nesta manhã? Glória a Deus. Irmãos, Deus está fazendo o balançar da figueira, fiquem todos em paz, Deus sabe o que está fazendo, ok? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo,
Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Ficou feio, hein? Ficou feio, não ficou? Você imagina alguém assim? Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e o louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. A pergunta: se Deus humilhou um rei ímpio por causa da soberba, e o povo soberbo de Deus? Por isso que Deus trabalhava com Israel, entregando-os nas mãos dos inimigos, porque era uma forma de trabalhar com eles. Porque Deus fere e Deus sara. Deus mata e Deus dá a vida. Ele é soberano. Se tem uma coisa que Deus não aprova, é o orgulho. Porque o orgulho, como nós já ouvimos aqui, é a raiz de todos os pecados. É a razão de todos os pecados. Uma das coisas, dentro de tudo que nós já ouvimos, que revela orgulho no nosso coração, é ingratidão. Ingratidão. A gente sempre quer o que está pela frente e nunca agradece o que já passou pela trás. A gente sempre observa o que faltou, mas não vê o que tem. É aquela coisa do mais para mim e por que não deram para mim? É o orgulho, o egocentrismo. É quando eu estou no centro de tudo e não o que Deus quer e o que é bom para os outros. Nabucodonosor se engrandeceu, no caso do que lemos no texto, se engrandeceu por todas as obras das suas mãos. Outra coisa, quando a gente cresce, começa a ter um carrinho melhor, uma casinha melhor, um cargo melhor, uma posição maior, a gente pensa que as pessoas são obrigadas a reconhecer isso em nós. E isso nós aprendemos muito bem ontem na parte da manhã, que foi muito especial. E aí uma das coisas importantíssimas entre tantas é que, na verdade, muitas vezes eu exijo no outro aquilo que eu quero para mim. Às vezes, se alguém for do mesmo nível que eu honro. Quando o nível é menor do que eu desprezo. Isso revela o quê? Orgulho. Não é? O network, quando você quer fazer isso na fé, na igreja, é absurdo. Você tem que viver igualmente para todos. Entender isso. Nabucodonosor, ele viu a soberania de Deus. E quando ele levantou os seus olhos ao céu e que viu essa soberania, houve uma cura nele. Ele entendeu aquilo que diz o texto lá atrás, que Deus põe no trono e tira do trono. E depois ele entendeu, porque veio a ele o entendimento, que esse Deus é um Deus que deve ser
glorificado, porque ele bendisse ao Altíssimo. E ele também louvou e glorificou ao Deus que vive para sempre, que tem um domínio sempre eterno, e o reino dele é de geração para geração. Irmãos, se tem esse Deus, nos humilhemos para ele. Se tem esse Deus, confiemos nele, descansemos nele. Ele é real, ele é vivo, ele é verdadeiro. Fique sobre os pés. Então, concluindo, aceite pela fé a soberania de Deus. Submeta-se à soberania de Deus. Ore a Deus para que Ele tire qualquer dúvida que você tenha sobre este assunto. Amém? Glória a Deus. Hoje é que dia mesmo? Meu Deus, não, hoje é que dia? 8. Hoje é dia, eu estou querendo colocar aqui, 8/6. Pronto. É control. Vamos orar? Você está ansioso? Porque se tiver, não precisa mais. Você está desconfiado de Deus e o seu futuro? Se tiver, não precisa mais. Você está com medo de alguma coisa? Se tiver, não precisa mais. Tem um soberano que está no trono, e Ele é chamado de nosso Pai, e Ele é o Pai presente, um Pai que ama incondicionalmente. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta lição. Obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, pelo entendimento sobre a salvação, sobre o amor do Senhor, sobre a soberania do Senhor, sobre a graça inaudita, maravilhosa do Senhor. Obrigado. Que nesta manhã corações sejam aliviados, sejam curados, sejam restaurados. Que nesta manhã fé seja aumentada, fortalecida, amparada, alicerçada na palavra, Kadasyamanda, Rogobianasyarabasudia. Em Deus, na palavra, estejamos firmes e levantados. Ó soberano, estende as tuas mãos e continue o teu cuidado sobre nós. Que esta manhã haja renovo, haja avivamento, haja fortalecimento e graça e milagres, para a glória do soberano Deus nosso, Pai nosso que está nos céus. Em nome de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, oramos na unção do Espírito, crendo na palavra. Assim, Senhor, seja com todos. Amém, amém e amém.